Olá pessoal, sou o professor William. Vamos para a nossa 11ª aula. Aqui vamos resolver alguns problemas que eu considero como nível básico para notação fracionária. Bom, problema 1. Se 3/4 de meu salário é igual a R$660, então qual é o valor do meu salário? Tá? Então tentem resolver. Em seguida venho e observem a nossa resolução. Então vamos lá. Primeira coisa, depois de ler o enunciado, a gente tem que interpretar essa seguinte observação. 3/4 do meu salário é igual a R$660. Em outras palavras, o que está sendo falado aqui no enunciado é isso aqui, tá? Para que não ficamos escrevendo a palavra salário a todo momento, em meio a nossos cálculos, né? Alongando assim os nossos cálculos, vamos supor uma letra para representar esse valor salário. A letra será a letra S, S de salário, tá? Isso aí já é a introdução do conceito algébrico, né? A notação de álgebra, o uso da letra para representar um valor, ok? Para sintetizar o nosso raciocínio. O que isso aqui quer dizer? 3/4 de S, que é o meu salário, é igual a R$660. Quer dizer que aqui no lugar do S existe um valor, que é o meu salário. E esse valor, ao ser dividido por 4, gerará, né, outro valor, ok? Um quociente. Imagina lá, meu salário, S, sendo dividido por 4, vai gerar outro valor. E esse valor, ao ser multiplicado por 3, ele dá exatamente R$660. É isso que está sendo falado aqui, ó. S dividido por 4 é igual a um valor. Esse valor multiplicado por 3 é igual a R$660. Ok? Então, para a gente descobrir o valor de S, basta a gente fazer as operações inversas que eu acabei de falar. Tá? Ao invés de multiplicar por 3, a gente vai dividir por 3 esse valor aqui. Tá? Então, a primeira coisa é dividir por 3. 660 dividido por 3 dá R$220. Tá? Esses R$220 é exatamente igual a 1/4, ou seja, o meu salário dividido em 4 partes iguais. Ok? É exatamente isso. Aquele valor que eu havia falado lá, que quando você pegar o seu salário S e dividir por 4, gera um número, esse número é o 220. Porque 220, ao ser multiplicado por 3, dá 660. Ok? E agora, para mim descobrir o valor de S, se eu tinha dividido S por 4, então basta agora eu multiplicar por 4. Então, vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 4. Tá? Chegando a S igual S de salário, tá? Lembrem que a gente no começo adotou a palavra salário como a letrinha S. S é igual a 4 vezes 220, que o resultado é 880. Ok? Então, o meu salário é R$880. Note que se eu pegar R$880 e dividir por 4, dá 220. E se eu pegar esses 220 e multiplicar por 3, eu vou obter R$660. Ok? Então, portanto, o valor do meu salário é R$880. Essa é a resposta do problema. Tá? Bom, um jeito mais rápido e fácil de analisar esse problema perceba, o que está sendo falado aqui, é exatamente isso aqui, tá? Só que uma linguagem um pouco mais matemática, ok? Um pouco mais matemática. A questão do uso do S é para sintetizar a palavra salário, tá? Para diminuir. O 3/4 de, esse de ou do,
tá? Ele vai se transformar na linguagem matemática no sinalzinho de vezes, tá? Ok? Então, eu fazendo a transposição da linguagem português para a linguagem matemática, dessa preposição do, de ou da, no conceito aqui de fração ou de porcentagem, ela costuma vir para a linguagem matemática como o sinal de operação de multiplicação. Ok? Então, isso aqui, ó, é basicamente o que está sendo escrito aqui e o que está sendo falado no enunciado. Então, vamos analisar agora matematicamente, tá? Então, ó, 3/4 de S. S é um número, então ele pode ser escrito na forma de fração. S sobre 1. Multiplicação de fração. 3 vezes S e 4 vezes 1. Então, vai ficar 3S sobre 4. Tá? Isso aqui, esse 3S sobre 4, é uma forma ainda mais sintetizada disso aqui. Ok? Que já é uma síntese disso aqui. Ok? Sempre que você olhar, você já pode escrever isso aqui direto. E agora, para resolver esse problema de uma maneira muito fácil e rápida, é basicamente você pegar esse número que está dividindo aqui embaixo, passar multiplicando esse resultado aqui, e pegar esse número que está multiplicando aqui em cima, que no caso é o 3, e passar dividindo embaixo. Em outras palavras, quando esse 3 passar para o outro lado da igualdade e esse 4 passar para o outro lado com a operação inversa, a fração que vai ficar do outro lado multiplicando esse número é exatamente o inverso dessa. Tá? O inverso quer dizer o quê? O 3 vai descer e o 4 vai ficar em cima. A fração vai ser 4 terços. Sempre. Tá? E agora, para resolver o valor de S, perceba que o 3/4 que havia aqui, ó, do ladinho do S, saiu. E se ele saiu, o S se manteve sozinho, isolado, de um lado da igualdade. É exatamente como a gente quer para descobrir o valor dele. Tá? E o 3/4 que estava aqui, agora é 4 terços desse lado. O 4 passou multiplicando em cima e o 3 que estava multiplicando passou dividindo embaixo. Como resolver esse problema? Bom, aqui é tranquilo. Ó. É 4 vezes 660 e em seguida você divide por 3. Ou você pode fazer, claro, 660 dividido por 3 e em seguida multiplicar por 4, que foi o que fizemos aqui nessa análise. Tá? E aí o resultado disso é também R$ 880. De forma muito rápida, né? De maneira muito rápida, é só você multiplicar pelo inverso. Tá? Então, sabendo disso, vamos para a resolução dos próximos problemas. São somente 3, tá? Bom, se um automóvel percorre 2/5 de uma estrada num dia e no dia seguinte percorre 480 quilômetros restantes. Então, o total de quilômetros percorridos pelo automóvel nos 2 dias foi, né? Foi de quanto? Então, primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que existe, né, uma quantidade de distância percorrida por esse automóvel em 2 dias. E essa quantidade, esse valor, a gente vai chamar de D. D de distância, tá bom? Ó, já estou introduzindo o conceito algébrico. Sempre que eu for pensar no D, eu vou estar pensando em quem? Na distância percorrida em 2 dias por esse automóvel. Tá? Para a gente fixar um raciocínio legal no desenvolvimento do problema. Ok? Já vamos considerar a letra D para representar esse número. Tá? Então vamos lá. Perceba que no primeiro dia, ele dá a informação de 2/5. Ou seja, esse D, que é a distância percorrida em 2 dias, foi dividido em 5 partes iguais. E dessas 5 partes iguais, o automóvel andou 2. Tá? É exatamente isso. Então, a fração para a gente representar essa situação é chamar esse D de 5/5 de D. Perceba, o que isso aqui está dizendo para a gente? Está dizendo que eu estou dividindo essa distância D, que a gente não sabe qual é, em 5 partes. E dessas 5 partes eu estou pegando ou considerando as 5. Então, eu estou considerando D.
completamente, inteiro, certo? Ok, entendi isso aqui. Entendi por que eu tenho que representar a distância em 5/5, porque eu sei que está sendo dividido em 5. Professor, podia ser em 7, em 10? Poderia, só que como o problema está dando a informação em 5, então é interessante que a gente use em 5, tá? E aí a gente vai abrir essa expressão 5D sobre 5 em 2D sobre 5, tá? Ou seja, 2/5 de D mais 3/5 de D. Essa soma de frações representa isso aqui. Se você somar essas duas, você vai concluir isso aqui, tá? Então, isso vale uma igualdade. Essas duas parcelas, cada parcela vai representar a distância percorrida em cada dia. O primeiro dia foi 2/5 da distância total dos 2 dias. E o segundo dia, ele vai ser o restante. E é aí que a gente vai fechar o problema com chave de ouro. Porque no enunciado ele diz o seguinte, diz que 480 restantes, 480 quilômetros restante desse deslocamento foi feito no segundo dia. Então isso significa que essa fração 3/5 da distância total dos 2 dias é exatamente igual a 480 quilômetros, que é o restante. E aí quando você pega essa informação, você cai naquele probleminha lá, naquela situação do primeiro problema que a gente acabou de resolver. 3/5 da distância total percorrida nos 2 dias é igual a 480 quilômetros. Então, para resolver esse problema, basta passar o 5, multiplicando, e o 3 dividindo. Então, fazendo isso, a gente vai pegar o 480 e multiplicar por 5/3. Em outras palavras, multiplicar pela fração inversa, tá? Então, como resolver isso, né? Bom, você pode pegar o 5, multiplicar por 480, e em seguida dividir por 3. Você vai encontrar o valor de D, ok? Ou você pode pegar o 480, dividir por 3 e em seguida pegar esse valor e multiplicar pelo 5. Você também vai chegar no valor de D, que é a distância percorrida em 2 dias. Tá? Perceba que o D ficou sozinho nessa passagem para essa, uma vez que o 5 passou para cá multiplicando e o 3 passou para cá dividindo. Ó. Tá? E essa é a ideia mesmo da álgebra. Né? A gente sempre, quando quer encontrar um valor desconhecido, a resolução dessas equações é sempre deixar essa letra, que é a representação do valor desconhecido, sempre sozinha, de um lado da igualdade. Ok? Beleza. Então, fazendo essa continha aqui, a gente descobre que D é igual a 800 quilômetros. Tá? A distância percorrida nos 2 dias é 800 quilômetros. Se eu te perguntasse, então, quantos quilômetros foram percorridos, no primeiro dia? Bom, então vai ser 2/5 de 800. Lembra que a gente considerou aqui, 2/5 de D? Se a gente encontrou D como 800, então 2/5 de 800. Quanto que é 2/5 de 800? 2/5 da distância D, que é 800 quilômetros, vai ser igual a você pegar 800 quilômetros, dividir por 5, que vai dar 160, e em seguida multiplicar por 2, porque você quer duas partes dessa. Então vai dar 320, tá? Então 2/5 de 800 é 320. Somados a 480 do outro dia, vai dar um total de 800 quilômetros percorridos, tá? Só para confirmar a resposta, mas é exatamente a letra B. Correto? Então vamos para o próximo, para fechar a aula. Manuela e Leonardo decidem se encontrar para fazerem uma lista de atividades proposta pelo seu professor de matemática. Em meio a seus estudos, Manuela diz: já fiz 1/3 das questões, mais 1/4, e ainda faltam 15. Quantas questões tem na lista? Tá? De acordo com essa frase que Manuela disse, quantas questões vocês acreditam que tem nessa lista?
Então, tentem fazer, em seguida venho aqui na resolução. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, vamos batizar a quantidade de questões, né? Vou chamar aqui de Q de questões, tá? É um exemplo, já introduzindo o conceito algébrico, tá? Então, a quantidade total de questões da lista é Q, tá? É um valor que a gente não sabe, mas a gente vai chamar de Q a princípio, ok? Bom, essa quantidade Q, ela pode ser expressada matematicamente em três parcelas. Quais? 1/3 de Q, que Manuela fez inicialmente, mais 1/4 de Q, que Manuela fez logo em seguida, e mais 15 questões que ela não fez ainda. Tá? Isso aqui é a interpretação dessa frase de Manuela. Perfeito? Bom, como eu havia dito, a preposição de a gente transforma no sinal de multiplicação. Correto? Legal. Bom, o que a gente sabe que é um número. Essa letrinha está representando um número. Qual? A quantidade de questões da lista. Então, eu posso transformar esse Q em fração. Veja, ó, a preposição de, ele se tornou sinal de multiplicação e o Q se transformou em uma fração, tá? Onde o denominador é 1. Faço o produto, né, a multiplicação dessas parcelas, eu vou chegar em 1/3 de Q e 1/4 de Q, só que de uma forma mais sintetizada, mais simples, mais matemática, tá? Não tá essa coisa misturada aí com a língua portuguesa. Show? Legal. Então, agora, o que precisamos fazer? Precisamos somar essas duas frações, tá? Vamos sintetizar ainda mais. Vamos somar essas duas frações. Somar o que Manuela já fez. 1/3 de Q mais 1/4 de Q. Somando isso, a gente já viu em aulas passadas como que soma frações com denominadores diferentes, né? A gente está usando o conceito de frações equivalentes, não aquele conceito de MMC que costuma ser ensinado para fazer isso, tá? Por quê? A ideia aqui é que a gente consiga frações que tenham o mesmo denominador, correto? Entre a tabuada do 3 e do 4, o número que é equivalente nessas duas tabuadas é o 12. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar essa fração, multiplicar por 4 em cima e embaixo, ficando 4Q aqui em cima, né? Porque 4 vezes 1 vai dar 4. Então, vai ficar 4Q, e aqui embaixo 4 vezes 3 vai dar 12. E nessa fração, a gente pode multiplicar por 3, ficando 3Q sobre 12. Tá? E aí, obtemos essas frações. Fica super fácil de calcular agora a soma. Por quê? Soma de frações com denominadores iguais é apenas somar numeradores. Então, 4Q mais 3Q, isso é 7Q. Tá? 7 vezes o valor de Q. Tá bom? Show de bola. Bom, então agora, o que essa expressão nos diz? Diz o seguinte, diz que Q, que é a quantidade total de questões dessa lista, foi dividido em 12 partes iguais, tá? E dessas 12 partes iguais, Manuela já fez 7. Já fez 7 partes, tá? Então, tá faltando alguma fração para ela completar. E essa fração vai representar as 15 questões que ela disse que faltam, tá? Então, veja, se eu dividir em 12, então essa quantidade Q, ela pode ser representada por essa fração aqui, ó, 12Q sobre 12, tá? O que ela está dizendo para a gente? Está dizendo que a quantidade de questão da lista, essa quantidade Q, foi dividida em 12 partes, e dessas 12, eu peguei 12, né? Eu estou considerando as 12, ou seja, eu estou considerando a quantidade inteira de questões, só que usando a notação fracionária, tá? E essa fração, ela pode ser representada por essa soma, tá? 7Q sobre 12 mais 15 questões. Bom, mas qual fração seria, né, que representaria essas 15 questões, né, que somada com 7 dozeavos daria 12 dozeavos, né? Você já vai falar, pô, professor, acho que é o 5Q sobre 12. Realmente é isso, tá? Realmente é isso.
Mas uma forma bem prática da gente fazer isso é, caso você não tenha, né, essa facilidade, é você pegar essa fração como um todo e subtrair dessa aqui, tá? Se aqui é o total e eu subtraio o que Manuela já fez, que é essa fração, o resultado só pode ser a fração que vai representar as 15 questões que ela não fez, tá? Então vamos lá, ó. Sabemos de cara que vai dar 5 dozeavos, tá? E 5 dozeavos da quantidade total vai representar essas questões que ela não fez. Então, chegamos de novo naquele impasse, né, da primeira questão. É só multiplicar pelo inverso. O 12 passa multiplicando e o 5 passa dividindo. Olha lá, 12 passou multiplicando o 15 e o 5 passou dividindo o produto de 15 vezes 12. Por que eu não fiz o produto, né? Não multipliquei 15 vezes 12? Porque às vezes, gente, é mais fácil deixar dessa forma mesmo, tá? Por quê? Porque existe a simplificação para facilitar a nossa vida. Veja, o 5 e o 15, eles são, né, múltiplos. Então, dá para simplificar. O 15 é múltiplo do 5. Então, se eu dividir por 5 em cima essa fração e dividir por 5 embaixo, eu vou ter que no lugar do 15 vai ficar 3 e no lugar do 5 vai ficar 1. E esse 1 embaixo não é nada, né? A gente pode até desconsiderar na fração, já pode tirar. Vai ficar apenas 3 vezes 12, que dá 36. Ou seja, a resposta para esse problema é: a lista de atividade tem 36 questões, tá? Essa é a solução do problema. Observa que, quando a Manuela diz que fez 1/3 das questões, 1/3 de 36 é você dividir 36 por 3, dá 12, tá? Ou seja, ela fez 12 nesse exato momento. Aí depois ela fala que fez mais 1/4. 1/4 de 36 é 36 dividido por 4. Isso dá 9. Então ela fez mais 9, tá? Então ela fez inicialmente 12, depois ela fez mais 9. Então ela fez 21 questões. Bom, e ela falou ainda que falta 15. E realmente, de 36, de 21 para 36, o que falta é 15 questões, tá? Só para a gente confirmar a nossa solução como exata, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução desses 3 problemas, que é bem tranquilo e usa muito bom o conceito de fração e notação fracionária. Perfeito, gente? Um abraço a todos, tá? E até a próxima aula.